Boa tarde a todos. Na aula dessa semana, da quinta quinzena, sobre geografia, iremos ver um pouco aí sobre os países desenvolvidos e países emergentes, aliás, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e os países aí emergentes. Aí vocês podem acompanhar toda essa questão aí dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, nas páginas 30 e 31, que é onde temos aí regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí nas páginas 30 e 31 temos esse conteúdo. Vocês podem acompanhar a leitura e também podem observar a explicação por esse vídeo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ficou evidente a grande desigualdade econômica, social, científica e tecnológica existente entre os países. Então, a partir dessa Segunda Guerra Mundial aí que aconteceu no planeta, né, entre os países, foi depois desse fato que aconteceu, que houve uma grande desigualdade entre esses países aí do nosso planeta, né? E que tipo de desigualdade foram essas? Foram econômica, ou seja, uma desigualdade financeira, né? Basicamente, social, onde diz respeito aí à questão da sociedade, da forma de viver das pessoas, tinham países que têm uma melhor condição financeira, consequentemente essas pessoas teriam melhores condições de vida social, né? Científica, ou seja, países aí que têm muito desenvolvimento científico, buscaram aí novos estudos com relação a novas descobertas, né? Então esse poder científico também foi um grande fator nessas desigualdades. E por último, não tanto importante, não menos importante quanto os outros, o fator tecnológico, ou seja, os países que detêm a maior tecnologia, consequentemente, eles serão os países mais desenvolvidos, né? Isso ocorreu principalmente porque, durante a guerra, as principais potências, que são elas Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão naquela época, né, mostraram ao mundo seu poder bélico por meio de diversos armamentos, bombas e aeronaves sofisticadas. Então vocês podem acompanhar esse poder bélico aí desses países aí na figura 14, onde diz lá: aviões bombardeiros dos Estados Unidos retornam para porta-aviões após completar a missão contra alvos japoneses no Mar da China, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa imagem foi tirada em janeiro de 1945. Então, vocês podem observar que o poder bélico desses países era um poder muito grande, né? Então, os outros países eles não tinham como confrontar esses países aí com relação a esses poderes bélicos aí. Esses armamentos resultavam do grande avanço científico e tecnológico, como eu expliquei anteriormente. Então, esse avanço científico aí, e tecnológico trouxe aí mais desenvolvimento para esses países aí desenvolvidos, né? Decorrente do desenvolvimento econômico, que é o financeiro, que é o dinheiro, né? Por elas alcançados. Diante desse quadro mundial, a partir da década de 1950, as expressões países desenvolvidos e países subdesenvolvidos começaram a ser amplamente utilizadas, referindo-se respectivamente aos países com elevado desenvolvimento econômico e àqueles que não apresentavam tal desenvolvimento econômico. Econômico no caso, né? Observe a figura 15. Então, na figura 15 temos o exemplo aí. Os países com a cor alaranjada eram os países o quê?
desenvolvidos, porque eles têm um grande poder econômico, poder tecnológico, né? Social e também científico. E os países em roxo aí são os países subdesenvolvidos, onde são os países que não detêm esse poder aí, tanto econômico como social, científico, também tecnológico. Aí temos aí uma nota lá embaixo, abaixo do gráfico, da figura. Dá-se o nome da América Latina ao conjunto de todos os países da América, exceto Estados Unidos e Canadá. A divisão política da África em 1950 não corresponde à mostrada no mapa, pois ela era formada por colônias europeias. Então, Estados Unidos e Canadá eles não pertencem aí à América Latina, eles são separados, né? Continuando na página 31, nós temos aí essa regionalização fazia sentido na época em que foi criada, apesar de ser generalizante. Entretanto, com o passar dos anos, alguns países classificados como subdesenvolvidos indicaram processo de industrialização e modernização, diferenciando-se dos demais, como foi o caso do Brasil, México, Argentina, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e etc. Assim, a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos tornou-se insuficiente para abarcar a realidade mundial atual. Então, vimos aí que os países aí como Brasil, México, Argentina, eles tiveram um maior desenvolvimento, tanto aí na questão econômica, social, científica e tecnológica, mas que não chegaram a alcançar esses países desenvolvidos. Então ficaram aí um grande aglomerado desses países, de uma relação de um com o outro, e assim foi se extinguindo aí a questão de subdesenvolvido e desenvolvidos. Agora vamos partir para a página 156, onde iremos ver aí sobre os países emergentes, né? Lá na página temos assim, unidade 5, América, países emergentes. Aí temos uma imagem aí, ó, onde representa a questão dos países emergentes. Temos alguns textos. Aí temos aí, ó, prepare-se para estudar as maiores economias da América Latina: México, Argentina e Brasil. Nesse percurso, no percurso você vai entender como esse país chegaram a essa posição e quais fatores contribuíram para que ao longo do século XX ocorresse seu desenvolvimento industrial. Nos percursos seguintes, você estudará as concentrações industriais, inclusive polígono industrial do Brasil, aspectos da agropecuária no México e na Argentina, além de seus recursos minerais e de energia. Considerando que a Argentina e o Brasil se destacam na produção de soja e carne, conheceremos comparativamente o circuito desses produtos. Vamos ver aí uma base geral sobre o que é países emergentes, né? Em 1959, Fernão Cortés, liderando uma expedição espanhola, invadiu o território atual do México e, aliado aos inimigos dos astecas, ocupou a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. Em 1521, a conquista juntaram-se às epidemias e à desestruturação econômica do Império, provocando sua ruína, além de um grande despovoamento. Em 1519, a população estimada era de 11 milhões e em 1600 de apenas 2,5 milhões. Na foto de 2015, a imensa praça Zocalo, no centro da cidade do México, capital do país, com a catedral católica erguida sobre as ruínas do templo mais importante de Tenochtitlan, e o Palácio do Governo, erguido sobre a residência de um chefe asteca.
Então vamos ver aí o que são esses países emergentes, né? Que é, como foi citado anteriormente sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, aqueles países subdesenvolvidos eles tiveram um grande avanço. Então esse avanço de lá de baixo para um meio termo aí entre subdesenvolvidos e desenvolvidos, eles ficou conhecidos aí como os países emergentes, que não têm tanto avanço científico como também econômico, social e tecnológico, mas que lutam para serem países desenvolvidos. Então, é isso basicamente o termo aí de emergentes, né, que eles saíram dos subdesenvolvidos e seguiram para uma base maior aí entre os subdesenvolvidos e os desenvolvidos. Aí podemos citar aí como, por exemplo, aí, o México, a Argentina, o Brasil, né? Aqui na América, que são esses países aí que tiveram grande avanço no decorrer dos anos. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje referente à geografia. E no próximo vídeo eu irei explicar para vocês a nossa atividade, que é referente a esse conteúdo, né? Que é países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. E também irei postar esse vídeo lá no YouTube, no Google Sala de Aula e também no WhatsApp para que vocês possam ter acesso.